Capítulo 1362. Como um Beyonder que ingressou no Departamento de Segurança Pública de Intis como membro da Ordem Secreta, não foi a primeira vez que Antoine encontrou algo assim. No passado, sempre que avançava, ele ouvia, Ornacis, Flégria, Ornacis, Flégria. Ele quase perdeu o controle várias vezes. Ao contrário de antes, o conteúdo dos sussurros parecia ter mudado. Depois que os delírios cessaram, tudo à sua frente voltou ao normal. Antoine franziu a testa e murmurou para si mesmo: meu estado mental tem estado muito estável recentemente e não consumi a poção nem tentei avançar. Por que eu ouviria os sussurros de uma existência secreta? Isso não parece ser o mesmo de antes. O que significa óbvio? Me falta informação suficiente. Eu não consigo entender isso de jeito nenhum. Dylan, sim, os chefes da ordem mencionaram que nosso misterioso e aterrorizante líder uma vez escondeu um antigo castelo chamado Dylan. TSK, quando me lembro dessa existência, não posso deixar de tremer. Embora ele tenha voltado ao normal nos últimos 2 anos, as lendas aterrorizantes e a destruição física que deixou para trás são suficientes para dar às pessoas uma vida inteira de pesadelos. Antoine se acalmou e suprimiu sua perplexidade. Ele continuou a atribuir missões aos seus subordinados. Reticências. Diante de uma lápide, Klein, que acabara de colocar as flores brancas no chão, virou ligeiramente a cabeça, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Embora ele não tenha ouvido nada, como um rei dos anjos que exercia o controle sobre uma parte da autoridade de seu caminho, ele podia sentir que algo estava errado. Algumas informações secretas estavam sendo transmitidas a alvos específicos. Zaratu ainda não está completamente morto? Klein retraiu o olhar e murmurou para si mesmo. Naquela época, ele confiou em seu nível, status e autoridade para impedir à força a ressurreição de Zaratu. Ele não sentiu nada de anormal, mas depois de estudar, percebeu algo problemático. A característica de Beyonder que ele absorveu de Zaratu continha um conjunto completo de características de Beyonder da sequência 9:1. Isso também significava que incluía apenas uma única característica de Beyonder do Invocador de Milagres. E a Serpente do Destino Will Alceptin mencionou que Zaratu e o ancestral da família Antigonos tinham uma característica de Beyonder do Invocador de Milagres adicional. Portanto, a realidade da situação era que não havia dúvida de que havia uma característica de Beyonder do Invocador de Milagres adicional em Zaratu que havia desaparecido. Quanto à existência de alguma característica de Beyonder adicional, como sábio do passado e feiticeiro bizarro, Klein não tinha como adivinhar devido à sua falta de compreensão de Zaratu. Com base nessa situação, Klein suspeitava há muito tempo que Zaratu não estava completamente morto. Claro, se a outra parte quisesse reviver, não seria tão simples. Isso porque usar um método muito simples resultaria em falta de ocultação. Definitivamente seria descoberto pelos Beyonders de sequência superior do mesmo caminho e, assim, um método de prevenção eficaz seria estabelecido. Quando Zaratu foi capaz de separar uma característica de Beyonder da sequência 2 dele mesmo, ele era sem dúvida um sequência 1, atendente de mistérios. Não havia muitos inimigos que pudessem contê-lo, inimigos que precisavam ser enfrentados usando as atitudes mais cautelosas. Portanto, Klein acreditava que ele havia usado a parte das características de Beyonder que havia dissociado de si mesmo para aproveitar uma oportunidade. No entanto, não foi para usá-la diretamente para reviver. Em vez disso, era uma forma de fazer muitos preparativos. Ele precisava de uma oportunidade ou de alguns meios para fazer os preparativos acontecerem. Pelo que parece,
Ele escondeu aquela parte da característica de Beyonder que continha a característica de Beyonder do invocador de milagres de uma maneira particular e a escondeu cuidadosamente. Caso contrário, quando eu avançasse para a atendente dos mistérios, eu deveria ter sido capaz de usar o castelo de Sefira para vê-lo diretamente. Sim, o próximo passo deveria ser usar algum método oculto para guiar ou atrair um alvo específico para reviver ele. Ele não acomodou uma singularidade, então não pode transmitir em todos os canais. Além disso, ele tem que ter certeza de que o avançado eu ou Amon não ouça o conteúdo correspondente e estrague seus planos. Portanto, o número de alvos que pode atrair é bastante limitado. Todos os membros da ordem secreta, ou uma parte dos membros. Klein, que estava ajoelhado, assentiu pensativo. Ele exalou e resmungou sem esconder nada. Por que os Beyonders de alta sequência do caminho vidente são tão difíceis de matar? Tem todos os tipos de preparativos e trunfos. Isso o fez entender verdadeiramente por que a deusa não matou diretamente o ancestral da família Antigonos. Para o meio louco, a morte pode significar uma nova vida. No entanto, um planejamento complexo e complicado muitas vezes significa que a capacidade de assumir riscos é inferior. Quem sabe se o plano de ressurreição de Zaratu beneficiará algum sortudo membro da ordem secreta. A possibilidade de isso acontecer pode até ser maior do que ele retornar da névoa da história. Além disso, há uma chance de ser interferido, influenciado ou usado pelas deidades exteriores. Klein zombou enquanto se levantava lentamente. Ele temporariamente não pensou em encontrar a característica de Beyonder do invocador de milagres. Isso porque, sob a imensa pressão trazida pelo erro, Amon, ele não teve escolha senão aproveitar a oportunidade para fortalecer sua humanidade e estabilizar seu estado mental. Ele tinha que ir para a cidade de Calderon no mundo espiritual para pegar água do rio das trevas eternas, de modo a acomodar a singularidade do louco. Ele não tinha tempo a perder com assuntos não urgentes. No momento em que avançou com sucesso e restaurou um novo equilíbrio para a situação em que se encontrava, não se importou de ir para Intis e lidar com os membros da ordem secreta em busca do cofre do tesouro escondido que Zaratu havia escondido. Isto colocaria completamente o anjo que viveu desde a quarta época no descanso eterno. Ele controlou seus pensamentos e abaixou a cabeça para olhar a lápide à sua frente. Klein recuou lentamente, colocou a mão no bolso e virou-se para o lado para entrar no mundo espiritual. Nos últimos tempos, ele era como um turista no misticismo. Ocasionalmente, voltava para onde costumava estar e, ocasionalmente, sob a orientação do destino, viajava casualmente pelo mundo espiritual, indo para diferentes lugares para testemunhar diferentes cenas. Como resultado, sua autoconsciência e humanidade gradualmente se recuperaram e se solidificaram. Ele agora era capaz de usar suas âncoras para suprimir a vontade do despertar do celestial digno até certo ponto. Isso deixou sua mente muito mais estável do que quando conheceu a deusa da meia-noite. No mundo espiritual, com camadas saturadas que lembravam uma pintura a óleo abstrata, Klein vagou sem rumo enquanto caminhava alguns passos em uma direção que não estava no significado usual da palavra direção. Seguindo a orientação do destino e da espiritualidade, ele deixou este lugar e voltou ao mundo real. A primeira coisa que apareceu diante dele foi uma pequena praça e uma catedral pertencente à deusa da meia-noite. Neste momento, muitas pessoas entravam na catedral, parecendo encantadas. Estou de volta a Backlund? Klein olhou para o sol que penetrou nas nuvens finas e seguiu a multidão até a porta da catedral. No momento em que passou pela entrada, seu olhar congelou de repente. Ele viu Benson Moretti.
O rosto do homem de cabelos pretos e olhos castanhos parecia um pouco semelhante ao de Klein. No entanto, o homem de aparência um pouco mais velha tinha o cabelo penteado para trás, revelando a testa larga. Ele estava ao lado do altar, vestindo um terno bem passado, parecendo um pouco nervoso. Klein olhou por 2 segundos antes de desviar rapidamente o olhar. Depois disso, passou o olhar pelo banco da frente e viu Melissa em um vestido branco conservador. Comparado com antes, o rosto da jovem não tinha mais aquela aparência adolescente. Havia mais carne em seu rosto, fazendo com que ela não parecesse mais tão magra. Ela continuou conversando com as pessoas ao seu redor, lidando habilmente com todos os tipos de assuntos e socializando. Ela ainda se veste de maneira tão antiquada. Felizmente, não usa preto. Os cantos dos lábios de Klein se curvaram enquanto murmurava. Ele caminhou até um canto da catedral e encontrou um lugar para se sentar. Cerca de 10 minutos depois, Melissa terminou seu trabalho e sentou-se. A música alegre começou a tocar enquanto gradualmente se tornava solene. Uma mulher usando um vestido de noiva branco e limpo segurava o braço do pai com uma das mãos e o braço da mãe com a outra. Ela caminhou pelo corredor em direção ao altar. Benson, que estava parado perto do altar, engoliu em seco e não pôde deixar de sorrir. Este era o seu casamento. Klein, que estava no canto, viu a cena e recostou-se um pouco. Ele abaixou ligeiramente a cabeça e murmurou. Ele sorri como um babuíno de cabelos cacheados. Depois que a noiva foi levada à frente do altar por seus pais, ela fez uma reverência a Benson antes de encarar o emblema sagrado e o sacerdote. Benson fez uma reverência e se virou. Depois que os pais da noiva se sentaram, o padre disse: "Queridos amigos e familiares, estamos aqui reunidos hoje para testemunhar e celebrar a união deste casal em casamento sob os auspícios da deusa benevolente. Louvada seja a Senhora!" Todos os convidados presentes levantaram a mão direita, desde que fossem crentes da deusa da noite eterna, antes de desenharem 4 pontas no sentido horário, desenhando uma estrela. Isso incluía Klein. Quando todos se sentaram, o padre virou a cabeça e disse à noiva: "Você, Lucy Brooke, aceita Benson Moretti como seu marido legalmente casado, prometendo amar e cuidar, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, e em todos os desafios que vocês possam enfrentar enquanto viverem?" A dama chamada Lucy olhou para o emblema sagrado da deusa da noite eterna e assentiu solenemente. "Eu aceito." O sorriso de Benson reapareceu. O padre virou-se para olhar para ele e disse: "Você, Benson Moretti, aceita Lucy Brooke como sua esposa legítima, prometendo amar e cuidar, através da alegria e da tristeza, da doença e da saúde, e quaisquer desafios que vocês possam enfrentar, enquanto viverem?" Benson imediatamente acenou com a cabeça e disse: "Sim." Ao ver isso e ouvi-lo, a visão de Melissa ficou embaçada. Seu coração estremeceu de alegria. Depois de passar por todos os tipos de altos e baixos, a família finalmente deu as boas-vindas a um novo membro. De repente, ela virou a cabeça inconscientemente para o canto e viu um assento vazio. Não havia ninguém lá. Melissa imediatamente franziu os lábios e balançou levemente a cabeça. Depois de examinar a área por vários segundos, ela lentamente retraiu o olhar e olhou de volta para o altar. Só quando o padre anunciou que Benson e Lucy eram marido e mulher é que Melissa sorriu novamente. Reticências. Na mansão da família Hall, no condado de Chester Leste, Klein saiu do vazio. Ele havia estabilizado sua mente e agora poderia procurar tratamento com sua psiquiatra. Ao mesmo tempo, ele precisava resolver um problema. Ponto.